Oi. Tá, fala aí se o som tá. Como é que tá o som? Oi, Zezé. Oi, Gisele. Ah, oi, Adriana. Jussara, Luciano. Enviou participar. Tá ótimo o som. Vamos ver. Eu tô esperando o Thiago entrar. Ó, Carol Nicoloso. Prazer, eu sou a Kelly. Ó, Thiago entrou. Vamos ver agora. Agora. Nosso convidado de hoje, do Crocheti. Mames. Oiê, E tudo bom? tudo? E Tá no aí, como calor? estamos? Tá, esse apartamento é um gelo, não Então. pega sol. Ai, bah, aí fica gelado mesmo. Sim, aí tem que botar todas as peças de crochê que a gente faz num dia só. Ah, eu tô até tô leve aqui, tô mais ou menos aqui. Mas se precisar, deixei os casacos à mão ali. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem, tô te vendo bem. Thiago, o, a ideia do crochê só tem um barulho, não sei. Oi? Tá. Ahn, a ideia do crocheti, tu tá me ouvindo bem? Sim, tô te ouvindo. A ideia do crocheti é a gente ter um crochê à mão, que o meu tá na cestinha ali. Vou pegar. O meu tá no pescoço. Tá no pescoço. É, um chazinho ou, né? Para tomar alguma coisa, fazer um crochê e conversar um pouco. E conversar, enfim, a gente tá com saudades, né? Sim, nem me lembro qual foi a última vez que a gente se viu. Não, não, faz tempo Foi que esse ano ainda? não porque o meu aniversário não teve esse ano na Casa Hermosa. Sim. Talvez no verão a gente se passou. Ó, feliz aniversário. Ó, E... parabéns pra você. Eu fiz aquele bolo com frutinha, sabe? Com aveia, Aham. para comemorar o teu aniversário. Ah, obrigado, obrigado. E então, faz tempo que a gente não se vê. Eu acho que a Casa Hermosa se mudou, que é o nosso ponto de encontro. Sim, E feliz aniversário de montão aí. obrigado. E a Casa Hermosa se mudou, depois a gente não se viu e tivemos que ficar em casa, né? Sim, foi uma coisa bem forçada, né, inesperada. Eu lembro que era no dia 15 de março, foi a festa de aniversário de um ano do meu sobrinho mais novo, Aham. e tava todo mundo lá, uns boatos muito assim nos bastidores de que tinha algum tal de um vírus. Eu sei que na segunda-feira já foi aquela loucura, e aí todo mundo ficou em casa e não saiu mais, né? Então tá bem, tá bem complicado, né? Principalmente por questões de trabalho. Sim. É, hoje eu tive uma turma que pediu aula, mas a gente passou o tempo no bate-papo, aí a Luísa, a Yara, e elas me perguntando quando a gente se vê de novo. Esse Sim, ano. eu também eu tenho alunas que estão me mandando mensagem o tempo todo perguntando quando é que a gente volta, quando é que a gente volta. Mas no momento, assim, ó, por mais que a gente tenha essa vontade mesmo de voltar, de fazer as aulas presenciais,
por uma questão de segurança mesmo, né, de precaução, assim, a gente tá num momento bem delicado agora que o comércio reabriu, que o shopping está lotado, eu moro na frente do Shopping Total, então, assim, eu não tenho ideia da quantidade de gente que tem circulando no shopping. E as pessoas, assim, agindo como se nada tivesse acontecido. A única diferença é que tu tem que fazer uma fila para entrar no shopping, eles botam uma pistola para medir a temperatura na tua testa e as pessoas estão de máscara, mas fora isso, é como se nada tivesse acontecendo, né? Então tá bem complicado mesmo essa questão do presencial, né? Eu Aham. agora, por exemplo, eu consegui comprar um ring light, que é o que eu estou usando agora. Você pode ver no meu óculos aqui, tá cheio de. Tá refletindo toda a luz, que até então eu estava sem conseguir, eu não tinha um suporte, eu não tinha nada para poder dar aula, né? Porque eu fui pego de desprevenido, eu vim para casa, enfim, eu fiquei em casa sem material, eu estava assim num processo de mudança, eu estava morando lá o ano passado todo, lá no Vila Zen, Sim. onde eu estava intensificando a minha prática lá enfim, para projetos futuros. E eu tinha uma parte do meu material lá e uma parte do meu material na casa dos meus pais, lá na Vila Nova. E aí, quando deu essa coisa toda de ficar em casa, eu me vi sem agulha, eu me vi sem fios, eu me vi sem nada. Então, Nossa. eu passei um período assim de abstinência, eu tremia. Eu passei a primeira vez que eu viajei de avião, eu passei algumas horas sem as agulhas. Eu fui para o congresso de tricô em Curitiba. Aham. E quando eu cheguei no aeroporto, eu não podia levar o crochê nem o tricô Sim. na mão. E eu disse, gente, o que que eu vou fazer agora? E será que vão cuidar bem das minhas agulhas? Algumas horas eu fiquei muito nervosa, imagina? Sim, imagina passar. Eu acho que eu consegui reaver o material para poder começar a trabalhar um pouco. Eu acho que foi quase 3 semanas depois do início do. Nossa, é muito bom. Então eu estava assim, porque não tinha loja para comprar, estava todo Sim. mundo aprendendo a, a conviver com essa coisa da teleentrega, da compra pelo site. Então foi uma coisa, foi um período bem. Tava mordendo todo mundo que estava na minha volta. Imagina. A minha mãe perguntou que ela sabe pouco de ti. Ela nunca ouviu falar de ti. Ela quer que a gente fale quem tu é. Aqui eu sou. Bom, Então, posso te dizer quando é que eu te conheci? sim, sim, sim. Eu te conheci numa feira lá no Bonfim, mas acho que tu não me conheceu aquele dia. Eu fui visitar uma Não. amiga que estava expondo. E aí eu sentei do lado dela e disse, nossa, que colorido assim, a cor do crochê, assim, me grudou, assim, nos olhos, né? Eu gosto do colorido e aquele fio que tu trabalha que dá um brilho, né? Na cor. Uhum. Então, foi quando eu te conheci e fiquei assim, ai, que será? Daí eu ainda fui lá e eu te pedi informação, só para olhar, sabe? Aquela coisa, só para olhar o trabalho do outro. Depois de um tempo eu não aguentei e eu comprei a minha bolsa. Sim. Eu tô de olho nela ali. Não aguentei. Mas enfim, conta de ti aí, a gente catou lá que tu é formado em geografia, tu é professor de geografia? Não, Não. eu fiz bacharelado. Eu fiz o bacharelado, comecei o curso em 99 e depois já emendei com o mestrado. Aham. Mas eu acabei não atuando assim, eu briguei com o povo lá da URGS, com aquelas histórias de bolsa, as políticas internas, enfim, né? Quem,
quem já frequentou a universidade e que precisou de bolsa sabe o quão complicado é tu depender de uma coisa que já é escassa por si só, e quando tem o pouco, ele é dividido quase que a tapa pelos, pelos professores, enfim, e pelos seus pupilos, e aí vence quem tem mais prestígio dentro da... Enfim, né? Eu comecei a crochetar, na verdade, ainda pequeno, né? Eu era criança, eu passava as férias, porque eu sou de Santa Maria, a boa parte da família é de Santa Maria, e eu ia passar férias escolares, as férias de julho lá, e eu ficava muito na casa da minha Dinda. Eu ia para casa da minha avó, só que eu não gostava muito de ficar na casa da minha avó. E o mais irônico é que a minha avó é uma crocheteira de mão cheia. Só que ela nunca ensinou nada, assim, ela só ficava lá fazendo e, enfim. Mas eu gostava muito de ir, quando eu estava lá em Santa Maria, ir para casa da minha Dinda, porque a mãe dela é uma daquele tipo de artesã que trabalha com absolutamente tudo. Se tu oferecer um curso de, sei lá, pintura de cotonete, ela vai lá e faz a pintura de cotonete. Se tu oferecer um curso de prato feito com, sei lá, com tampinha de garrafa reutilizável, ela vai lá e faz o curso. Então, para mim, era muito bom como criança, assim, uma criança super hiperativa que eu era, de a cada ano que eu ia, eu aprendia uma coisa nova, Sim. né? E entre tantas coisas que eu fiz, uh, o crochê e o tricô foram duas coisas que ela me ensinou. O crochê eu acabei pegando mais amores pelo crochê do que o tricô. O tricô eu ainda tenho muita vontade de aprender, tu não quer me ensinar, Kelly? Ó, tá ensinando online por enquanto. Online, online. Não, porque assim, ó, eu sei fazer o básico, eu sei botar ponto na agulha, eu sei fazer aquela mantinha básica no Sim. tricô, ponto à frente, ponto atrás, para fazer uma gaitinha básica, mas não vai nada além disso. Agora no crochê eu já me aventuro mais. Aham. E foi assim, é só que eu passei muito tempo sem fazer nada, sem. Ou quando eu fazia meio escondido, porque eu tinha vergonha. E na Aham. verdade foi em 2016 que eu trabalhava numa corretora de câmbio que fechou no aeroporto, que daí teve um negócio pós-Copa, aí foi uma confusão, a economia estava um caos, não tanto quanto está agora, mas enfim. E aí a corretora acabou fechando, né? E aí naquele momento eu decidi que eu não queria mais trabalhar de forma convencional, digamos assim, né? Bater ponto, ficar fazendo hora por fazer, porque não tinha mais, porque o trabalho já tinha sido feito, não tinha mais o que fazer, mas tinha que ficar lá 8 horas, né? Cumprindo lá, porque senão descontava o salário, enfim. Só que eu não sabia, na verdade, o que exatamente eu ia fazer. E aí, nesse período, eu acho que eu fui desligado da empresa em agosto, se eu não me engano. Eu fiquei pensando assim no que eu ia fazer, enfim. E aí eu fui visitar numa feira uma amiga que estava expondo trabalhos em crochê. Ela trabalhava basicamente com cachepôs e ela fazia umas carteirinhas também, acho que suporte e colares, colar. Ela fazia bastante colares também de crochê, só com fio de malha. E eu fiquei assim, aquilo me deu uma, tipo, nossa, que legal, nem sabia da existência do fio de malha, né? Sim. Porque eu tinha aprendido ainda o crochê com aquelas linhas Anne, Cleia, essas Sim. coisas que eu tenho um certo pavor porque eu não consigo nem enxergar a ponta da agulha, de tão pequeno que é. E aí eu fui correr atrás, eu lembro que como eu tinha o dinheiro ainda do seguro-desemprego, né? Eu comprei um monte de fio de malha, comprei agulha e fui ver o que eu ainda sabia.
E foi muito doido, assim, ó, porque eu mergulhei de cabeça de uma forma tão intensa nesse processo de descobrir, de testar, que eu simplesmente, assim, eu acho que em questão de um mês e meio, dois, eu, eu tinha sugado tanta informação, assim, com vontade, que daí eu disse, não, eu quero fazer isso, eu quero trabalhar com isso. E quando eu vi o trabalho da Cláudia, dessa minha amiga, na hora me veio bolsa na cabeça. Não sei por que te explicar, mas me veio a bolsa. Ok. Mas agora como é que a gente transforma isso tudo? Como é que a gente faz uma bolsa, né? Sim. E aí eu comecei assim, ó, vendo vídeos no YouTube, mas não só vendo vídeos, né? Eu ficava assim, ó, eu fazia, desmanchava, porque eu Ah, tenho um eu vi certo que tu toque, assim, fazia né? escondido. Fazia bolsa Eu tenho- escondida. Aham. Isso é minha irmã falando ali, tu me entregando. Mas eu já falei que eu fazia bolsa, não fazia bolsa, porque a bolsa eu aprendi a fazer depois. Não, eu fazia mantinha mesmo, essas coisas bem básicas escondidas. E aí eu comecei a fazer, e sempre achava que estava ruim, e fazia. Aí eu comecei a mostrar para algumas pessoas, as pessoas começaram a gostar, dizer assim, nossa, tem que fazer. Só que eu ainda não estava totalmente satisfeito, né? Fiz algumas bolsas de fio de malha mesmo, mas aí o fio de malha é aquela coisa que o fio de malha que se tinha há 4 anos atrás era aquele fio de malha extremamente pesado, Sim. duro, enfim, né? E aí eu disse, não, eu tenho que resolver isso de alguma forma. E foi lá em 2016 ainda que eu descobri o polipropileno, que é o que hoje está todo mundo chamando de fio náutico. Fio náutico. Que hoje é moda e que eu já trabalhava com ele lá em 2016, que nem tinha tantas opções de cores, não tinha Isso, tantas opções de espessura de fio. verdade. Hoje tem uns que são mais macios, outros que são mais duros, enfim, né? E aí foi que eu comecei a fazer. Aí uma das minhas irmãs, ela tinha uma amiga que conseguia um espaço. A gente fez uma espécie de um brechó familiar, assim, não era bem feira, era um espaço assim que ela vendeu roupa dela. A minha Aham. irmã, uma das minhas irmãs trabalhava com patchwork, fez umas testes de patchwork para vender. Eu levei umas bolsas e foi o primeiro evento, digamos assim, oficial que eu fiz. Eu não tinha nem nome de marca, não tinha nada assim. Sim. Foi um evento teste para ver se tinha aceitação o produto, né? Ah, Da forma tosca como ele era, sim, do que tu mas que tinha, tinha. tuas É. peças piloto. E aí eu sei que no dia 12 de novembro de Nossa. 2016, eu estava lá no meu outro apartamento, que hoje está alugado, e, e simplesmente eu disse, tá, vamos criar então uma marca, vamos criar, mas que nome isso vai ter? E simplesmente veio o Trucolas, não tem uma explicação lógica, uma explicação racional, enfim, Inspiração. simplesmente, simplesmente veio. E aí eu lembro que a coisa da palavra colors, ela tem 6 letras e eu conseguia, na época, foi a primeira logo que eu fiz no PowerPoint, guria. Eu fui lá, criei um quadrado, coloquei as letras e comecei a colorir Aham. a, a palavra colors, que daí eu vi que cabia as seis cores do, Ah, legal. do, do arco-íris, que na verdade não, o arco-íris tem 7, mas a bandeira LGBT ela tem 6 cores, né? Tem uma cor a menos. E aí eu consegui colocar aquelas cores lá, eu disse assim, tá, colors, essas cores do arco-íris, tá, fechou, vai ser esse o nome. Então, oficialmente, a True Colors nasceu no dia 12 de novembro de 2016. Legal. E aí, desde então, eu vim pesquisando material. Eu já desde o início do ano eu deixei de usar o fio náutico. Andréia, que parabéns. Perdeu o bolo já, Andréia. Ah, ô Andréia, olha ali, ó, a gente até já comeu o bolo, Andréia. Vai ter que fazer um bolo e mandar para cá.
E aí foi isso, assim, hoje eu estou trabalhando e as minhas mãos estão agradecendo muito por isso. Eu estou trabalhando com o Fios Kiki, né? Que daí é um fio de malha premium, ele é super macio, ele é extremamente leve, é mais caro, mas compensa toda. Enfim, o tempo que eu perdi, eu consigo trabalhar muito mais rápido agora com esse fio. Quando tu trabalha com fio mais macio, assim, o trabalho rende muito mais. Tem o contato do Thiago no Insta e no Face. Como é que a gente bota aqui? Tu pode comentar e fixar o comentário. Arroba. Eu vou botar o True. Bota True Colors artesanal. True Colors artesanal. Olha, a minha irmã perguntando se é quem é que fazia os forros da tua bolsa. Ah, tem que Era ela que fazia. ver se tá certo, Thiago. Aí, Vamos ver. Isso, Trucolo. Tu pode fixar esse comentário no. como é que eu. Clica nele, Ah, tá. Pronto. fixar comentário. Daí ele fica. Não, tá faltando um E ali. É true E. Como é que a gente. Tá. Para aí, vou escrever de novo. Tá. É a segunda live que eu faço, eu sou amadora aqui no. Mas tá todo mundo aprendendo. Tá todo mundo aprendendo. Colors. Tem alguém perguntando. Eu tenho a True Colors está no Insta e no Facebook também. True Colors artesanal, isso aí. Só que ele não tá. Não, tu tem que aperta uma vez em cima do teu comentário. Sabe que eu troquei. Agora foi. Eu tive que trocar de telefone. A última live eu fiquei. A gente estendeu para uma segunda live para terminar o assunto e eu não consegui desconectar. Então nós ficamos, era 20 minutinhos e nós ficamos trancadas mais 40 minutos para conseguir sair da live, porque eu não Nossa. conseguia desativar. Mas agora o telefone é novo, vai dar tudo certo. Não, e tá todo mundo refém agora da conexão com a internet, tá todo mundo. Eu fui entrar agora para procurar a live. Nossa, eu fiquei correndo o dedo assim na tela de tanta live que tinha acontecendo até achar a tua. Tá todo mundo agora, porque é a ferramenta que todo mundo tem, né? É. A Anne está dizendo, conta que teve uma sócia, por favor. Sim, a Anne é minha irmã. Minhas irmãs estão ali, ó, estão em peso aí Elas estão fofocando. brigando, elas estão contando quantas vezes tu fala o nome de cada uma. Ah, é? Então, assim, ó, a Anne foi a que organizou o primeiro evento que a True Colors, que a True Colors participou, que nem era True Colors ainda, né? E a Carol foi a minha parceira de trabalho durante quase um ano, Uhum. porque ela tinha saído do emprego onde ela trabalhava, ela já estava também, que nem eu na época, lá de saco cheio, e ela foi assim, ó, ela foi meu braço direito e o esquerdo durante esse período. Era ela que fazia os forros das bolsas, né? Eu entregava para ela a estrutura da bolsa pronta. Ela montou lá no meu apartamento um ateliê, ela levou máquina de costura. Na época ela tinha até uma máquina bordadeira. Sim. Eu sei que assim, ó, era um campo de guerra, assim, aquele quarto lá onde era o ateliê, assim, ó, porque era fio, e quando a gente fazia encomenda, eu comprava o cordão de uma fábrica aqui de Campo Bom,
às vezes me entregava assim, ó, no início eles não me entregavam bobinado. Eles me entregavam em sacos o fio solto. Ai, que Teve uma ótimo. vez que eu fui, teve uma vez que eu fui participar, até não sei se tu não estava junto. Eu acho que eu via a Zezé tá, tô vendo a Zezé aí, ó. Ai, A Zezé tava junto, eu acho, um dia que a gente foi fazer um crochetaço na Casa Hermosa, ainda lá na Zona Sul. E eu inventei de levar um saco daquele lá do fio não, para crochetar. não pode. Aquilo deu um nó, mas um nó, eu Imagina. passei assim, ó, que era o dia todo o evento. Eu sem mentira nenhuma. Chegou no final do evento, eu ainda tinha um bolo de fio, Nó. porque a gente puxou de um lado, e quanto mais tu puxava, mais ele enosava do outro. E aquilo virou uma maçaroca, e quando veio, eu não sei como, o fio passou por baixo do pé de uma cadeira e enosou mais ainda. Eu sei que foi uma. Depois eu consegui fazer com que eles, gentilmente, depois, né, de uma certa pressão, me vendessem o fio bobinado, daí facilitou bastante a Ai, que vida. bom. Sim, porque não dá, né? A gente quer trabalhar o fio livre, né? Aprender Sim, trabalhando. e o fio vai enrolando nele mesmo, ele vai se enrosando e não adianta, tem que daí abrir tudo, ir puxando, separando, enfim. A Beth não achou. Eu vou compartilhar. Sim, ali a Zezé falando que a Carol tava junto lá, tentando. Era a Ai, Carol, era um monte de gente ajudando a desenosar aquela porcaria lá. e então, assim, no final, o fio náutico, eu tenho umas alunas que eram lá da Tia Parte, a turma que eu me encontrei hoje, elas encontrei online, tá? Aham. É, eu sempre digo para elas queriam, a primeira queria trabalhar com fio de malha. E aí eu disse, ai, fio de malha, tão pesado. Assim, tu tem aquilo com fio fino, eu tenho com fio muito pesado. É muito pesado. Não quer fazer outra coisa, não. Quer fazer fio de malha, que, né, bonito, tem umas bolsas tão bonitas por aí. Tá. Tá. Aí uma começou a fazer, a outra começou a fazer porque achou bonito o trabalho dela. E eu tenho uma turma de 6 alunas, 7, que só querem trabalhar com fio de malha. Então é o desafio, Ah, né? eu já tenho assim, eu tenho coisas que eu me arrisco a fazer, Aham. com linhas bem fininhas, assim. Outras, assim, que eu, por uma questão de princípios, eu me desculpa quem gosta, mas né, tem. Não, eu tô falando não do material, tô falando de peças específicas, assim, Sim, sabe? sim. Né? Aquele vestidinho de liquidificador, aquela sainha de botijão de gás. Tipo, Usa não. para tudo. Então, Então, assim, ó, aí quando tem assim algumas coisas que realmente, porque a gente não sabe tudo, né? exato. Eu acho que o profissional que chega e que aceita qualquer projeto dizendo que, ah, não, a gente faz. Enfim, eu não sei se tu deve lembrar que teve uma aluna minha que viu um casaco teu lá na Casa Hermosa ainda, Sim, que queria fazer o tal do casaco. E eu sim. nunca tinha feito um casaco daquele estilo, eu não sabia nem por onde começar. Eu tinha visto que usava os pontos que tu estava usando e sabia mais ou menos qual seria o princípio, mas aí eu prontamente liguei, Kelly, tu quer ou aluna ou tu quer vender o casaco? Porque ela está disposta a comprar o casaco. E ela comprou, né? Sim. Mas então é isso, porque eu acho que não tem espaço para todo mundo. Sim. Não tem que ter essas rixas, competições, e enfim, eu acho que a gente tem mais é que se ajudar mesmo, e principalmente agora, depois desse período de pandemia, eu acho que esse vírus veio
para nos ensinar muita coisa, assim, sabe? Sobre o viver coletivo, o trabalhar de forma coletiva, o apoiar uns aos outros. Então, eu acho que a gente tem assim, muito a aprender com esse momento para quando passar, a gente não sabe ainda exatamente quando vai passar, né? A gente obrigatoriamente vai ter que ter uma nova postura na vida, né? Porque a gente não vai voltar, né? Não vai voltar ao que era antes, né? Nós vamos ter um outro normal, né? Um outro mundo para. Vai ser todo mundo diferente depois dessa pandemia aqui. E quem insistir em continuar com as mesmas posturas, em quem insistir em querer cuidar do próprio umbigo, enfim, vai sofrer as consequências, porque os outros vão ter já começado o processo de reorganização, né? É. Falando em insistir com posturas, tu até falou um pouquinho assim de ter feito escondido, né? Uhum. Tu fez escondido por preconceito, sim, por. Eu tinha vergonha. Hoje mesmo, eu até posso te passar depois, é que eu tenho em PDF que eu recebi hoje do Gustavo, lembra da revista Urdume? Aham, Ele me mandou um PDF pelo WhatsApp, porque eu acho que foi o ano passado ainda. Eles fizeram uma pesquisa sobre a masculinidade dentro do universo da manualidade, né? aham. E aí eles conversaram com gente assim, ó, de várias regiões do país. Eu fui o único aqui de Porto Alegre. Legal. De outros países também, tinha gente do Japão, da Taiwan, do Canadá, dos Estados Unidos. Eles fizeram um grande levantamento assim sobre como é que o homem se insere nesse universo que é totalmente feminino, né? Sim. E aí é muito interessante esse artigo, porque na verdade eles resgatam questões históricas de que falam que na verdade, principalmente no caso do tricô, o tricô era uma atividade masculina. O tricô nasceu e ele foi difundido durante muitos anos. Ele era, assim como a alfaiataria, Aham. a alfaiataria, que daí tu vai dizer assim, é um costureiro, só que é um homem. Não, mas daí tu vai chamar de alfaiate, que daí tem a atividade em si é basicamente a mesma da costureira. Né? Só que daí tu vai dizer, porque ele tem técnicas específicas, porque ele trabalha com cortes específicos, modelagens específicas, e ele recebe um outro nome, que é o de alfaiate. Então não pode ser considerado a mesma coisa. E o tricô, ele era uma atividade masculina. Os grandes mestres do tricô, eles tinham, eu não me lembro o termo que que eles usaram no artigo, é tipo um assistente, um aprendiz, tá? Que ele tinha que passar não sei quanto tempo aprendendo até que ele pudesse ser chamado de tricoteiro. Ah, legal. Só que daí, quando isso foi até meados do século XIX. E aí, quando teve toda a questão da Revolução Industrial, divisão de classes, e que daí a sociedade começou começou a ser separada em coisas que eram femininas e masculinas, o tricô, até por conta da industrialização, as grandes fábricas de roupa, elas começaram a acabar com a atividade manual, Aham. né? E Sim. aí, então, essa atividade ela começou a entrar em declínio. E aí, então, o que que fizeram? Foi transferido, então, como um passatempo e um hobby doméstico. E dentro dessa divisão de gênero e de classe, quem é que ficava em casa? A mulher. Então, isso foi transferida. Então, foi uma atividade que foi transferida. E hoje ela é uma atividade considerada feminina. Isso. Então, os homens que entram agora nisso, eles têm que
eles têm que passar por uma série de barreiras e, enfim, de preconceitos, e foi o que eu passei também. Eu tive que me despir de muito preconceito para justamente poder assumir isso como uma atividade profissional. E tem falando na Casa Hermosa ali. Nós tivemos essa conversa na Casa Hermosa Andréia sobre o quanto a masculinidade, a manualidade masculina. Ai, Tinha um revestimento de expert diferente da feminina. Sim, e na verdade, assim, ó, isso acontece ainda, né? Se a gente para analisar friamente, os homens que entram em atividades que são majoritariamente femininas, eles acabam ganhando mais destaque do que as mulheres que já estão lá, ó, na luta e fazem às vezes muito melhor do que o homem, mas justamente por ser homem ele acaba ganhando uma visibilidade e tipo assim, olha, ele é o cara da costura, tanto que vai ver, olha quem são os grandes nomes da moda, são homens. é os homens. Tu lembra que de um aniversário meu, eu não sei, não lembro se tu tava, eu sei que chegou a Record fazer uma reportagem na Casa Hermosa. Não. A gente estava cantando parabéns lá na Casa Hermosa, na rua, e a Paula me gravando, e eu morrendo de vergonha, porque ela estava postando uma live do meu aniversário. E aí ela disse, Ih, tá com vergonha, agora eu tenho que dar entrevista para a Record. Eu disse, ah, tá brincando. E não era brincadeira, era verdade. Eles estavam fazendo uma reportagem sobre a Zona Sul e pararam para gravar na casa. E aí eles pediram, a gente, como a luz não ficava boa para a luz e o espaço, né, para eles gravarem era ruim lá dentro, a gente foi lá para frente e eles não precisa vir todos os alunos da turma, só duas é suficiente. Aí eles olharam o Luciano fazendo o crochê, daí eles pegaram, tá, tu vem, tu vem. E depois qualquer uma das outras que quiser, do tipo. As outras são figurantes. E aí, então eles diziam, faz isso, faz aquilo, né? E eu ali, eles fazendo, e eu fazendo uma aula cheia de pose, né? Aí, o que aconteceu? Eu fiquei toda nervosa porque eu me encher de perguntas ao vivo, gravar, né? Eles me perguntaram e entrevistaram o Luciano. Eu passei não sei quanto tempo assistindo o Jornal da Record. Olha, ele tá rindo ali, ó. Fiquei assistindo aquele jornal que eu nunca assistia, só para me ver, né? Na aula. Então, ficou 15, sei lá, 5 minutos, 15, não sei quanto tempo, um pedacinho no jornal, só o Luciano dando entrevista. E eu lá no fundo. Então, para falar que tinha a aula de trabalhos manuais. Sim, sim. E, na verdade, é uma questão assim, ó, independe de ser um homem fazendo ou uma mulher fazendo. Eu acho que a gente tem que começar a pensar para além disso, sabe? Se eu sei fazer uma coisa, por exemplo, nós dois, como a gente já falou aqui, nós dois fazemos crochê, nós dois damos aulas, mas nós dois temos focos diferentes na nossa prática. Então não tem um que seja melhor que o outro, né? Eu posso saber fazer algumas coisas ou trabalhar melhor com algumas coisas e tu com outras. E eu acho que a gente tem que pensar assim, tá, a gente tem que olhar não tanto assim para quem que está fazendo, mas sim para o trabalho, para a peça em si. Porque hoje é muito isso, assim, ó, as pessoas compram pela marca, elas compram pela pessoa que está, se é um nome famoso, se seja homem ou seja mulher, elas estão comprando porque é o produto do fulano, é o produto da fulana. E elas não estão nem aí, na verdade,
se o trabalho foi feito, se teve trabalho escravo envolvido na história, se teve. Porque assim, ó, essas grandes empresas, inevitavelmente, isso não tem como não ser, existe a exploração do trabalho de alguém. Né? Para uma peça, por exemplo, pega uma loja como a Zara, sei lá, que é uma multinacional. A Zara compra roupa do mundo todo e nesses países de origem, as pessoas que trabalham, elas são, assim, ó, quando são pagas, são muito mal pagas. E aí eles colocam lá 400, 500, 600% em cima do valor de custo, que é baixíssimo, e as pessoas compram e ficam bem felizes desfilando. Ah, eu comprei na Zara, eu comprei na, sei lá, em qualquer outra marca. Eu lembrei da Zara agora porque a Zara esteve envolvida justamente com o escândalo de mão de obra escrava, né? E as pessoas continuam comprando. Então, se tu olha assim, ó, se tu compra uma peça, tu compra um casaco, uma blusa da Kelly, uma bolsa do Thiago, não, na verdade, pouco importa se é a Kelly que faz ou se é o Thiago que faz. O que importa nesse momento da compra é que teve um ser humano que fez, não foi uma máquina, É. que levou horas para fazer, tá? Que tem toda uma história por trás daquela peça, e na verdade essas peças são únicas. A gente pode até reproduzir, mas mesmo que a gente reproduza, elas nunca ficam iguais. Cada peça feita à mão ela é única. Então não tem. E é isso que as pessoas têm que aprender a valorizar. Né? E é muito irônico que o brasileiro, de um modo geral, ele faz cara feia quando tem que comprar ou pagar caro por uma peça artesanal aqui, mas se viaja, vai para a Europa, aí eles voltam dizendo assim: olha que linda essa bolsa de crochê artesanal que eu comprei em Paris, que eu comprei em Londres, olha esse casaco maravilhoso. Mas por quê? Porque ela tem que esfregar na cara da amiga que ela comprou em Londres, que ela comprou em Paris. Não que ela comprou ali no Bonfim, em Porto Alegre, ou que ela foi lá no Coletivo A Loja, onde eu tenho as bolsas para vender, que são só trabalho autoral, só moda autoral gaúcha, né? Tipo, não. O que é um coletivo de autores Tu, perto de um. tu sabe que uma vez eu fiz um casaco para minha irmã com Hum, sobras de lã. Combinavam assim as cores aham. e fiz um, era todo, enfim, de todo de sobras. E aí ela foi trabalhar com o casaco. E uma colega, e aí a colega perguntou: ah, onde é que tu comprou? Eu disse: ah, isso eu fui para uma viagem para o Peru, porque tem aqueles, aqueles coloridos assim. Ah, isso eu fui para o Peru e comprei. Gostou? Daí eu disse: ai, achei lindo, que pena, né, que tu comprou lá, que eu não vou poder ter um igual. Ela disse: é, ninguém vai poder ter um igual. E ela sustentou a história durante um tempo, dizendo que tinha comprado no exterior e todo mundo amava o casaco. Até que um dia ela disse que era eu, porque ela começou a ir com outras peças, né? Sim. E daí que ela disse que era eu, e daí, aí as amigas me pediram também, né? Então, mas é isso, tem essa questão, né? Se a gente se tu, já aconteceu comigo, quando eu faço mais vestuário, de alguém me dizer assim: ah, eu vi um casaco lá na Zara, custando tanto, tu não faria um igual para mim? Daí eu disse: olha, mas, né, se tem lá na... Não, mas é que eu queria, porque lá tá muito caro, né? Eu queria um igual aquele. Ele disse: não, mas eu não vou cobrar menos do que aquele. É, é isso. Só que ao mesmo tempo, o contrário também acontece. Eu estava participando de uma feira, eu estava participando da Open lá no Pátio Ivo Riso, no coração do Moinhos de Vento. Aham. Tá? Aí chegou uma moça muito bem vestida, muito bem penteada, muito bem perfumada, muito bem maquiada, e começou a olhar as bolsas no meu stand e só elogios, que linda essas cores e não sei o que, não sei o que.
Aí ela olhou para uma bolsa e disse assim, ai, quanto que é aquela ali? Eu falei, 200. Ela fez assim, ó, credo, que horror, que caro. E um detalhe, ela estava usando uma Louis Vuitton. Que ela não, se for uma bolsa verdadeira, né? Porque Sim. para uma pessoa, né? Quase que me deu vontade de dizer para ela assim, olha, tu tá chorando 200 pila por uma bolsa que custa no mínimo uns 10 mil. Ou essa bolsa, ou tu realmente assim é muito muquirana, ou essa bolsa não é verdadeira, amor, né? Porque assim, ó, por que que a minha bolsa, por ser de crochê, por ser feita de forma manual, ela não pode custar 200? Sim. E o Por que que se tempo? tu vai fazer um casaco que tu vai levar semanas para fazer, dependendo do ponto, dependendo do fio, tu não vai cobrar, sei lá, R$ 1.000, 1.200 por um casaco que é totalmente feito à mão. O chale, o, aquele que deu a discussão das asas de borboleta, sabe? Aquele chale de Uhum. brilhante. Eu levei um mês fazendo ele. E aí, Imagina. um mês e fora o fio, né? O valor do fio. Aí tu teria que pensar assim, ó, levando em consideração que tu trabalhou, supondo, 8 horas por dia como um assalariado, né? Que tu trabalhou ali, ó. Vamos botar ali, ó, de segunda a sexta, 8 horas por dia, no mínimo, um salário mínimo, né? É o No mínimo? mínimo. Por que que tem que custar R$ 100? É, Né? E a gente está falando de toda a concepção da peça, de todo o estudo para chegar até aquela peça, o material que foi gasto, o desgaste das ferramentas, porque elas desgastam. sim. Eu esses dias estava trabalhando, tive que pedir pro meu namorado um remédio porque eu estava com o meu ombro estourado. E ainda tô. Sim, porque tu Sabe? trabalha, Mas o teu fio é mais pesado, né? isso que o Kiki é super leve, mas como eu faço bolsa, eu preciso que ela seja mais estruturada. Então eu aperto, eu trabalho com agulha mais fina, então eu trabalho com fio grosso e agulha fina para Sim, poder deixar mais estruturado, né? Então não adianta, a gente tem que na verdade educar as pessoas, né? Com toda a educação, com todo o respeito e dizer assim, olha, não tem como e educar os colegas também, né, Kelly? sim. Porque assim, ó, tem gente que faz casaco por R$ 50, tem gente que mal paga o material porque está desesperada, precisa de dinheiro e as E é um pessoas exploram, né? Não, e às vezes é um valor que, se a gente for avaliar, não paga, né? É ilusão, às vezes, né? A pessoa pensa que vai ganhar, mas ela teve que pagar o fio, ela teve que comer, ela teve que. Várias coisas que no final não tem lucro, né? Sim. E é bem isso. A gente tem que insistir no. A gente tem que acreditar no nosso trabalho, acreditar que a gente sim está fazendo um trabalho de qualidade, que sim o nosso trabalho vale aquilo que a gente está cobrando. E na verdade, assim, ó, se eu fosse precificar usando aquelas fórmulas que esses coaches de empreendedorismo ensinam, que multiplica por não sei o quê, e soma isso, soma aquilo, e parará, parará, uma bolsa que hoje que eu cobro 170, que é a bolsa nova que eu fiz que está lá na loja, eu não teria que cobrar menos de 400 por ela, Sim. levando em consideração o tempo, o esforço, uma série de coisas, Aham. sabe? Só que daí eu também sei que eu não posso desvalorizar o meu trabalho, mas eu também sei que vai ser muito mais difícil vender uma bolsa por 400. É, Então eu tenho tem que que é ter o um. que é o que a gente chama no budismo de o caminho do meio, né? Tu tem que ter o equilíbrio das coisas. É.
Tem gente que cobra, tem alguns até que pagam, mas enfim, aí é Sim, uma escolha, né? Thiago, Tá temos acabando? 10 minutos. Tá, então assim, ó, eu vou correndo ali que eu vou te mostrar uma bolsa nova que ela nem forro tem ainda, Então traz, tá? traz, traz, traz. Para aí. Eu só tava com o assistente já tava, me Ah, ouviu tá. falar, já pegou a bolsa. Com assistente é outra história, né? É, né? Deixa eu ver aqui, ó. Consegue ver? Ai, que linda! Amo. Essa aqui não sei se consegue ver os detalhes ali, que ela tem Aham, ela tem um ponto diferente aqui no centro. sim. Essa aqui, na verdade, eu estou esperando sair a segunda parcela do auxílio emergencial para comprar, porque essa aqui é a única que tem alça. Eu tenho mais umas três, o corpo pronto, e aí eu estou Aham. esperando o auxílio do governo emergencial. O auxílio do governo emergencial é bom, né? O auxílio emergencial desse nosso governo, ou que entre a venda de uma bolsa para poder comprar mais material. Tiago, e então fala onde é que tem as tuas bolsas para o pessoal encontrar, Então, hoje, no coletivo A Loja, tá? tá? Quem quiser procurar no Instagram, eu tenho algumas postagens mencionando a loja lá no Instagram. Fica Tá. ali na Lucas de Oliveira, esquina com a Eudoro Berlink. É bem na descidinha da Lucas ali, uma quadra da 24 de outubro, esquina com a Eudoro. É um coletivo só de marcas autorais. A gente está agora implementando um selo que é o Eu Amo Mag, que é Eu Amo Moda Autoral Gaúcha. Então a Aham. gente está fazendo um cadastro de todas as marcas autorais, de fazendo um levantamento enfim, de produção, informação, fotos, para fazer um grande cadastro, porque tem esse projeto que é para justamente incentivar as pessoas a comprarem dos pequenos, a comprar Sim, da moda, quem trabalha com moda autoral. Só que para isso também as pessoas precisam conhecer essas marcas, né? sim. Então, no Instagram tem o somos.mag, MAG, Moda Autoral Gaúcha, que lá também aos poucos eles estão, o pessoal que cuida das redes está postando as marcas, está postando os princípios, objetivos do grupo, e é totalmente montado de forma coletiva, assim, a gente discute todas as ações, enfim, a gente se apoia mutuamente para que a coisa, porque se o selo dando certo, todo mundo que faz parte do selo Sim. ganha junto. Ah, legal. Eu dou aula também, né, como a Kelly na Casa Hermosa Novelaria, mas agora a gente está meio, né? Agora com esse Tá, negócio que eu mas comprei, aí, eu acho que eu vou a- conseguir segurar o celular. tá aí aula online? Não? Então, agora que eu vou começar a fazer, eu até mandei uma mensagem para uma aluna para ela ser a minha cobaia, Certo. para ver se essa parafernália toda que eu consegui comprar, ela vai funcionar, porque eu preciso mostrar minha cara quando eu estou conversando, e ao mesmo Sim, tempo eu preciso mostrar as mãos sem sim. estar segurando o celular, né? Não, e tem que ajustar qual aplicativo. Isso, isso. Eu tenho feito algumas aulas já, mas eu sempre digo para as alunas, cada vez num aplicativo a gente tem testado e a gente É, tem eu sei que tem gente que está usando o Hangout, que normalmente os telefones Android eles já vêm com o Hangout instalado. tem Então tem gente que consegue. o WhatsApp e o Messenger estão funcionando juntos. Pelo Facebook tem um sala de aula, não sei se tu já viu. Não, pelo Face não. É, Eu tenho entrado tão pouco no Face. mas assim, se tu for ali no WhatsApp, quando a gente vai anexar alguma coisa,
Tem um sala de aula. Sim, tem a chamada de grupo do WhatsApp, sim. E Isso, o próprio Instagram. O Instagram também tem essa possibilidade de fazer chamada de vídeo de grupo. então daí é a coisa de ir testando cada vez Sim. se adapta melhor, né? Uhum. A gente vai ter que aprender ainda, né? Sim. Tá todo mundo, né? Todo mundo aprendendo. Então. E foi muito bom. Ah, E temos que passou repetir. Passou rápido. Teve um Sim. monte de comentário aqui, muita gente falou, eu não consegui acompanhar. Eu vou. Cadê falar? Tem uma semana passada tinha uma coaching falando comigo. É. E aí tu falou, mas ela é uma coaching do bem, tá? Ela é uma coaching do bem, ela é uma coaching do bem. Enfim, não tem como responder tudo. Mas tu tá salvando as lives? Então, a última vez eu salvei a live, mas não ficaram os comentários. Eu não sei Os comentários não ficam. A não ser que tu coloque, tu pode deixar, se eu não me engano, 24 horas nos stories. Tá. Ou se tu gravar ela para botar no IGTV, aí ela fica só a imagem e não entra nos comentários. Pois é. Então, infelizmente, a gente vai perder aqui. Muita gente dando parabéns, muita gente comentando. A Andréia aqui, o pessoal falando das coisas ruins que vem da China. A Anne falando que 27 de junho está chegando. Sim, é o aniversário dela. Não sei se a Andrea tá aí ainda, mas agora eu tô desmanchando quase um blusão pronto que eu fiz de crochê, que eu descobri que estava errado lá em cima. E aí eu tô desmanchando ele, agora eu tô fazendo de tunisiano, vai ser um casaco de tunisiano. Sei como é isso. A Jun Santi, eu posso ser cobaia também. Tem gente se oferecendo para ser cobaia. E a Ju é minha aluna lá de Caxias. A Andrea perguntando se pode se perturbar em aula online. Porque a Andrea adora entrar no meio das aulas e começar a criar tumulto. Sim, eu sei bem como é. Enfim, acho que agradecer a todo mundo que participou, que estava junto aí. E obrigado por estar, né, hoje comigo tomando um chá. Vou tomar um vinho agora. Vai tomar um vinho, então tá bom. Pode ser. Sim, porque até meia-noite ainda é meu aniversário, né? Sim, tem que continuar comemorando isso aí. Os festejos começaram ontem. Muito bem. Né? Então eu ainda tenho mais algumas horas. Tá certo. Então tá. Querida, eu que só tenho a agradecer pelo teu carinho de sempre, pela tua parceria, para dizer que quando precisar de mim, mesmo à distância, estamos aí, tá? E numa dessas a gente repete, a gente faz Kelly e Thiago o retorno. O retorno, isso daí pode ser. Contando mais causos, contando mais histórias. Eu convidei uma professora de História da Moda, não sei no dia, mas é legal que ela vai contar dessa história, um pouco que tu contou. Eu vou te passar depois pelo WhatsApp o artigo da Urdume falando da pesquisa. Tá, quero. Aí manda pro Luciano, mostra pra ele. Tá bom, então. Pode deixar. Então é isso. Muito obrigada. Eu que agradeço. E tu também pode contar comigo, né? Estamos aí online disponíveis. E vou marcar uma aula de tricô, então. Isso, vamos. Já vai estudando, ó. É manga raglan, tá? Top to down. Adoro. Tá, então tá. Eu vou até desmanchar, então, aquele pouco que eu já comecei do meu casaco. Desmanchar de novo. Agulha circular?
eu tenho agulha